momento de nós relembrarmos a morte de Cristo Jesus, que com ela, está a nossa vitória, com ela está o significado, da mesa, onde se comparecem aqueles que de fato se arrependeram, se arrependeram dos seus pecados, que voltaram, para Deus, que agora fazem parte dos filhos de Deus. E eu gostaria de convidar os irmãos para que você abrisse comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15, uma passagem bem conhecida. Nós vamos ler a partir do versículo de número 11. Na maioria das epígrafos, trazem aí que é a parábola do filho pródigo, ou do filho perdido, ou perdulário, de alguém que, de alguma forma, ele se afastou da casa do pai e perdeu a herança, que o pai lhe dera, e ele se reconciliou. Houve um momento em que ele voltou para casa. Quem encontrou diz amém? Lucas, capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11, diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele lugar uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou aos seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão em fartura? E eu aqui estou morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, eu pequei contra Deus e diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai avistou, e compadecido dele, correndo, abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse ao servo: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põe um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para eu fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho e sumiu com os bens que o Senhor, e gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque o seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Somente até aí. Os irmãos podem assentar. Amados, normalmente essa parábola, ela tem como cerne uma reflexão a respeito da reconciliação, de alguém que, de alguma forma, ele se afastou da casa do pai e, em algum momento da vida, ele teve a oportunidade de voltar. E foi justamente nessa abordagem que, no ano de 2000, exatamente um ano onde ouvia-se muito falar a respeito da vinda de Cristo Jesus e de uma forma que dava medo. E era muito disseminada a ideia de que aquele ano seria o último ano, dos viventes sobre a face da terra. Tinham alguns ditados populares, 2000 chegarás, mas de 2000 não passarás. E diante daquela pseudo-previsibilidade de data, muitas pessoas, pelo medo, às vezes se aproximaram de Jesus.
E foi exatamente nesse ano que eu tive a oportunidade de conhecer a Marta. E eu, conhecendo a Marta, aos poucos eu fui para a igreja não com a intenção de reconciliar-me com Deus. Eu já havia conhecido e tido encontro com Jesus e tinha me afastado do Senhor. E quando eu me afastei do Senhor, o que eu tinha no meu coração é: eu quero ir o mais longe que eu puder da face do Senhor. E eu fazia de tudo para não me encontrar com quem falava de Jesus. E porque aquilo me incomodava, porque em certa parte eu sabia e conhecia a verdade, mas eu não queria ouvir a verdade. E em muitos momentos, né, onde se falavam a respeito de Jesus e pessoas crentes se aproximavam de mim, eu tentava fugir disso. E eu trabalhava em um supermercado grande, um supermercado que ainda tem hoje aqui na cidade de Anápolis, e eu saí no ano de 2000 desse supermercado, e no mesmo dia eu fui procurado por um dono de um outro supermercado pequeno, onde a Marta trabalhava, que estava precisando de alguém para organizar prateleiras, um repositor, porque ele estava fazendo uma reforma, aumentando o mercado, e então ele me convidou para poder fazer esse trabalho lá com ele. E foi onde eu conheci a Marta, e o supermercado, se não me falha a memória, tinha 9 funcionários, e também, se não me falha a memória, só um não era crente, e eu, né, que estava entrando ali também, que estava afastado da presença de Deus. E tudo que eu ouvia ali era falar de Jesus. Todo canto que eu ia ali dentro, tinha alguém falando de Jesus. E conhecendo a Marta, então eu fui, né, indo para a igreja. E um dia, em uma festividade, no mês de outubro de 2000, estava ministrando um homem por nome Donizete, da cidade de Goianésia, um cadeirante. E ele ministrou sobre essa parábola. E no cerne dessa parábola existe algo que ele falou que eu nunca me esqueci. Porque eu, de fato, buscando estar o mais longe possível do Senhor, eu acabei fazendo muitas coisas que desagradavam ao Senhor. E sempre que eu pensava na possibilidade de voltar, eu pensava nos pecados que eu havia cometido e pensava: eu não sou digno mais de me aproximar do Senhor por quantos erros eu cometi. E naquela noite ele disse algo que tocou meu coração. Ele disse: olha, o Senhor, Ele nunca vai colocar na sua conta o valor da herança que foi gasto, mas Ele sempre está pronto para te receber de volta, com roupas novas para te vestir, com um anel para colocar no seu dedo e sandálias para calçar nos seus pés. Essa palavra tocou meu coração, e naquele dia eu não sei, eu lembro dessa parábola, mas eu não sei como eu me aproximei do altar e como eu cheguei ali na frente rendido aos pés do Senhor. Mas eu sei que aquela noite foi uma noite de encontro com o Senhor na minha vida e marcou muito a minha vida, e de lá para cá nunca mais eu quis me afastar do Senhor por nenhum motivo. Por nada que eu passei na vida eu pensei em algum momento me afastar da casa do Pai. Então essa parábola ela tem muito, né, essa mensagem de reaproximação, de retorno, né, de volta para a casa do Pai. Mas ela fala não só desse filho que ele estava na casa do pai e ele vai embora e depois ele tem a oportunidade de voltar, mas ele fala também de um filho que fica em casa. Mas esse filho que fica em casa, da mesma forma, ele estava tão quanto ou mais perdido do que aquele que havia saído de casa. Porque mesmo ele estando em casa, mesmo ele participando da presença do pai dentro de casa, ele não desfrutava dos privilégios de filho dentro de casa. Observe que o texto vai nos falar que ele está questionando ao pai pelo fato de estar ali o tempo todo servindo o pai com excelência, nunca ter transgredido nenhum dos seus mandamentos, mas nunca ter tido a oportunidade de matar um cabrito para poder festejar com seus amigos. Observe que aquele homem, né, aquele jovem, filho mais velho, ele estava dentro de casa, na condição de filho, mas vivendo como escravo, porque não desfrutava dos mesmos privilégios que o filho. Eu acho interessante o que Paulo fala em Gálatas, capítulo de número 4, ele faz menção a uma tradição romana, alguns dizem ser tradição, outros dizem ser uma lei, e ele diz que um herdeiro
né, sendo ele menor, mesmo sendo ele possuidor de toda a herança, ele vive na mesma condição de um escravo enquanto ele não se torna maduro o suficiente. E maduro o suficiente é o quanto o pai o considera maduro para que ele possa então administrar a sua própria herança. Então, enquanto ele é menor, enquanto ele ainda é imaturo, ele permanece em casa, mas a sua herança ela é administrada, né, por, ele cita ali dois nomes, curadores e administradores, que são tutores e administradores, alguém que vai cuidar da educação financeira dele e alguém que vai cuidar da herança dele. Mas ele não vai poder desfrutar disso. O que eu observo é que, da mesma forma, também existem pessoas, ainda nos nossos dias, que já foram admitidos como filhos de Deus, que estão dentro da casa do Senhor, que vivem dentro da casa do Senhor, que participam dos cultos, que celebram dentro da casa do Senhor, mas permanecem ainda com a mesma mentalidade de escravo e vivendo na condição de escravo. Eles não conseguem desfrutar a posição de filhos, os privilégios que o Senhor tem reservado para aqueles que são filhos. E é sobre essa temática, né, que eu gostaria de falar nessa manhã, sobre essa questão de filhos, não que partiram para longe da casa do Pai e não podem desfrutar porque estão longe, mas filhos que estão perdidos dentro de casa. É sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nessa manhã. Observe então que esse texto é um texto que está inserido entre outras duas parábolas, né? São 3 parábolas semelhantes, que falam a respeito de coisas que se perderam e coisas que foram encontradas. A primeira delas é a parábola da ovelha perdida, né? A ovelha se perde e o dono da ovelha vai atrás da ovelha para buscar ela de volta. A parábola da dracma perdida, a dracma se perde dentro de casa, e a dona da dracma varre a casa, acende a lâmpada e busca diligentemente encontrar a dracma de volta. Mas quando ele conta a parábola do filho pródigo, esse filho vai embora, mas o pai não vai atrás dele para buscar ele de volta. Por quê? Porque existem coisas que se perdem pela incapacidade ou a impossibilidade de voltar. Ele precisa ser buscado. Mas conscientemente, quando alguém ele se afasta da presença do Senhor, ele vai para longe, né, da casa do seu pai, ele tem a consciência do caminho de volta. Ele sabe como voltar. Ele conhece o caminho que ele percorreu para distante e ele sabe exatamente a mesma distância para voltar atrás. O que acontece aqui é que o pai não vai atrás buscar, mas ele espera que o filho volte para casa. Aquele que tem a consciência do que ele deixou em casa e aquilo que ele está perdendo, longe da casa do pai, então que ele tenha a consciência em algum ponto da história de voltar para casa. Iniciando a história aqui então, o texto vai dizer que esse homem, ele tem 2 filhos. Um filho mais moço e um filho mais velho, naturalmente, são 2 filhos. E o mais moço tem a ousadia de dizer para o pai: pai, dá para mim a parte que me cabe da minha herança e eu quero desfrutar disso. Até então, observe que há uma legitimidade naquilo que ele está pedindo, porque dentro da cultura semítica, era possível que alguém, ainda que o pai estivesse vivo, desfrutasse da herança do seu pai. Era possível que ele pedisse essa herança ainda em vida para que ele pudesse desfrutar. Não era algo ilegal ou que afrontasse, né, a integridade paterna, apesar de ser algo que não era recomendado, né, pela Bíblia Sagrada lá em Levíticos, recomenda que o pai não dê a herança ao filho ainda em vida, para que ele não fique sem nada, sem algo para prover para ele na sua velhice, mas ele podia fazer isso. Então o pai, ele faz isso, ele reparte a sua herança entre os 2 filhos. E naturalmente observa que se ele tem um filho mais velho e um mais novo, o mais velho, dentro da cultura judaica, ele tinha o direito de uma porção dobrada da herança. Então 2/3 ficavam com o filho mais velho e 1/3 ficava com o filho mais novo. Então não se trata do quanto cada um deles receberam, mas o que cada um fez com a sua herança. O grande problema não é aquilo que nós recebemos do Senhor, mas o que nós fazemos com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Porque apesar do filho mais velho ter recebido uma boa quantidade, uma quantidade dobrada, aquilo não fez com que o seu coração se afastasse da casa do pai.
Mas o filho mais novo, quando ele recebe a sua parte, a sua porção na herança, o que ele faz? Ao invés dele desfrutar do que ele tem na presença do pai, ele se afasta do lugar e da pessoa da bênção. Observe que não se trata também tão somente do lugar da bênção, mas da pessoa da bênção. O grande erro que ele comete aqui não é simplesmente pedir a sua herança, é se afastar da pessoa da bênção para gastar de uma forma desenfreada ou dissoluta ou de forma perdulária. Porque quando alguém se afasta da pessoa da bênção, ele perde então a bênção e tudo que ele faz, por melhor que sejam as suas escolhas daqui para frente, longe da pessoa da bênção, ele não pode prosperar. Eu gosto muito... Obrigado. Eu gosto muito quando Abraão está junto com Ló, né, seu sobrinho, e algo faz com que eles tenham que se afastar. Abraão faz uma proposta: escolha ir para a direita, eu vou para a esquerda; escolha ir para a esquerda, eu vou para a direita. E alguns dizem o seguinte: olha, Ló escolheu mal por olhar para as campinas verdes. Não, Ló escolheu mal por se afastar da pessoa da bênção. Não tinha direita ou esquerda que fizesse com que Ló prosperasse. Se Ló fosse para o lado esquerdo, o lado direito haveria prosperidade, porque não se tratava de um lugar, mas se tratava de com quem estava a bênção. A bênção estava com Abraão. Então, para Ló ser bem-sucedido, não é para onde ele iria, mas com quem ele estava. Ele só foi bem-sucedido e foi próspero junto com Abraão. Então, enquanto ele estava com Abraão, ele estava com a pessoa da bênção e a sua vida foi abençoada. Quando ele se afasta de Abraão, então ele se afasta da pessoa da bênção e, consequentemente, ele deixa de ser abençoado. Então, o que aquele jovem faz? Ele pede a sua herança, mas ao invés dele gastar a sua herança junto com quem estava a bênção, que é o seu pai, que é quem de fato nos abençoa, então ele se afasta da pessoa da bênção. E quando ele se afasta então da pessoa da bênção, a sua vida vai de mal a pior. Precisamos ter essa consciência de que nós só vamos ser, na nossa vida, bem-sucedidos, prósperos, abençoados, se nós estivermos com o Pai, independente do lugar onde nós estivermos. Eu vejo pessoas dizendo o seguinte: olha, não, eu vou mudar de país porque a minha vida, a minha história, ela vai ser abençoada em outro lugar. Não, eu vou mudar dessa cidade porque a minha bênção está em outra cidade. Entenda uma coisa: onde você for, se o Senhor estiver contigo, você vai ser abençoado. Mas se você não for com o Senhor, independente do lugar, você não vai prosperar. Você não vai progredir. Porque não se trata de lugar, mas se trata de quem te abençoa. E quem nos abençoa é o Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que todo esforço humano sem a bênção de Deus é inútil. É inútil trabalhar muito, levantar cedo, dormir tarde, comer os pães de dores, se o Senhor não nos abençoar. É inútil o guarda-sentinela vigiar a casa, se o Senhor não vigiar. Mas o texto diz que o Senhor abençoa os seus enquanto eles dormem. Em Provérbios, tem um provérbio que eu gosto muito que diz que a bênção do Senhor é aquela que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, o Senhor, ele tem bênçãos para aqueles que estão com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz que se nós estivermos no esconderijo do Altíssimo, o que é o esconderijo do Altíssimo? É em Cristo Jesus. É nele que nós estamos escondidos. Se nós estivermos em Cristo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais serão para nós. Mas se nós de fato em algum momento nos afastarmos de Cristo Jesus, perderemos todas as bênçãos espirituais na região celestial. Precisamos entender que não se trata de onde estivermos, mas se trata de quem nós estamos. Se de fato estamos em Cristo, estamos dentro de Cristo, e as bênçãos de Deus estarão sobre nossa vida. Mas o que aquele jovem faz? Ele se afasta da casa do pai. E o texto diz que naquele lugar começa a ter fome. Sabe o que eu gosto nesse texto? Os imprevistos que acontecem para que o homem tenha uma consciência de que existe uma casa para ele voltar. Porque muitas vezes a gente questiona alguns problemas que a gente passa na vida, situações duras que a gente enfrenta,
e às vezes não percebe que são situações que talvez estão dando-nos uma oportunidade para que a gente se adeque à posição que nós, de alguma forma, nós saímos dela. Porque muitas vezes nós acreditamos estarmos andando no caminho certo, gastando aquilo que é legítimo, tendo tudo de provisão para fazer, e as coisas estão dando muito certo, e a gente vem com aquela ideia de que não, os fins justificam os meios. Então, se está dando tudo certo, Deus está provando, as coisas estão bem, estão fluindo, está indo tudo bem, então a gente vai tudo bem. E observe que enquanto as coisas davam certo para aquele jovem, ele andava no que dava certo para o caminho errado, na direção errada. E quanto mais dava certo, mais distante ele ficava da casa do seu pai. Às vezes é necessário que algumas intercorrências aconteçam para que a gente entenda que a gente não está andando no caminho certo. Agora imagine alguém que, por exemplo, ele vai sair daqui de Anápolis, ele diz, não, eu quero chegar em São Paulo, mas de repente ele sai aqui na 153 e ele pega com destino para o Pará. Ele tem um carro que é top, anda bom, tem gasolina para rodar até no Pará, ele tem uma mecânica boa no carro, o carro não vai quebrar. Ou seja, os fatores de benefícios vão contribuir para que quanto mais seja bom o que ele tem, mais distante ele vai ficar do destino onde ele deveria chegar. Mas a menos que no caminho um pneu fure, alguma coisa aconteça no carro, uma pane elétrica, alguma coisa, para que ele pare no lugar e alguém mostre para ele que ele está na direção errada, ele vai continuar andando na direção errada. E muitas vezes nós reclamamos das crises, dos problemas, das coisas que acontecem na nossa vida, e não entendemos que todas as coisas elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E elas estão de alguma forma nos redirecionando ao projeto de Deus, ao propósito de Deus, porque em muitas situações da nossa vida acreditamos estarmos andando na direção certa porque as coisas estão dando certo, mas quando alguma coisa dá errado a gente para e começa a refletir, por que deu errado? Será que eu estou fazendo certo? O que está acontecendo? E o que acontece então? A fome naquele lugar, veio um imprevisto, ele não previa que chegaria fome naquele lugar. O que de pior acontece? O dinheiro dele acaba, ele fica na pior. Estava conversando com o Breno agora mais cedo. Quando a gente pensa que não pode piorar, a barata começa a voar. Naquele momento onde ele talvez tivesse que ter a consciência, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu preciso voltar para essa casa, mas ele com uma mentalidade de escravo, ele diz, eu preciso de um emprego, e ele procura um homem para poder trabalhar para aquele homem, não entendendo que de fato não se tratava do lugar, mas de quem, e ele deveria voltar para sua casa, para o seu pai, mas ele começa então a buscar com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, a provisão para si, mas chega num ponto que ele olha a situação que ele está e diz o seguinte, olha, na casa do meu pai tem gente que trabalha lá que está vivendo melhor do que eu, que sou filho. Porque ele olha para o porco tem comida, e ele deseja comer a comida do porco e não pode comer. Pensa na situação, ele diz, agora cheguei realmente no fundo do poço, e é nesse momento onde às vezes se esgotam todos os recursos na nossa vida, e é onde nós chegamos no ponto mais fundo, e não tem como olhar mais para baixo, é que nós olhamos para cima. E entendemos que existe um lugar para voltar, e uma pessoa que está pronta para nos receber de volta. Então aquele jovem, ele cai em si, o texto diz que ele cai em si, ele diz, eu vou voltar para casa. Com toda a minha indignidade eu vou apresentar-me diante do pai e dizer, eu não sou digno de ser recebido como filho, mas me trate como um dos empregados, porque os empregados da casa são bem tratados. Me trate como um dos teus servos, porque eu pequei contra o céu e diante do Senhor, então não sou digno de ser chamado filho. E ele vem maquinando isso no caminho. Quando eu chegar lá, vou falar isso para o pai. E é isso que ele fala para o pai quando ele chega. Mas quando o pai o avista de longe, o pai não tem o entendimento de que vem um escravo, alguém indigno, mas de que vem de volta para casa o filho que foi. O filho que um dia saiu do lugar onde ele nunca deveria ter saído.
E quando então esse filho se aproxima, o texto diz que o pai corre e o abraça ao seu pescoço, e com alegria ele recebe de volta. Ele apresenta, que o texto apresenta três elementos, né, que são colocados sobre aquele filho que está de volta. Ele diz o seguinte: olha, primeiro, traga um anel para que a gente possa colocar no dedo dele. O que significa trazer um anel e colocar no dedo? Anel significava pertencimento, honra. Traga um anel, porque quem veio de volta é meu filho, ele é meu, ele me pertence. O Senhor está sempre pronto a nos receber de volta como propriedade exclusiva dele. Nós somos selados pelo Espírito Santo como propriedade de Deus. Anel é símbolo de honra, ele não é qualquer um, ele é escolhido, ele é filho. Traga um anel, coloca no dedo dele. Ele está sujo, está imundo. Tragam roupas novas. Roupa nova significa santidade. Tudo aquilo que sujou ele lá fora, tudo aquilo que fez com que ele não tivesse mais as mesmas características de roupagem que ele tinha quando estava dentro de casa, não vai entrar aqui dentro. Eu vou limpar ele, eu vou vestir roupas novas nele, eu vou santificar ele, eu vou restaurar a integridade que foi perdida sobre a vida dele, e todos os aspectos que ele perdeu como santidade, eu vou santificá-lo. A santificação, ela não acontece por nós, mas é o Espírito Santo que nos santifica, que nos limpa, que nos transforma, que remove de nós todas as escamas que não precisam estar em nós, toda a sujeira que não precisa estar em nós. Então ele traz roupa nova, como símbolo então de santificação. Traz roupa nova para ele. Traz também sandálias e coloquem nos seus pés. Por quê? Porque sandália significava liberdade, porque um escravo, ele andava descalço, mas o filho andava calçado. Ele dizia: olha, eu não vou recebê-lo como quem é preso ou como quem é escravo, mas eu vou recebê-lo como quem é livre, porque ele é filho. É isso que o Senhor Jesus fez com cada um de nós, apesar de não merecermos e apesar de estarmos indignos. Esse filho pródigo representa toda a humanidade que um dia se afastou de Deus, porque o pecado fez isso com nós. Todos nós éramos de fato desgarrados do Senhor, estávamos distantes do Senhor, mas o Senhor nos recebeu de volta no dia em que nós nos aproximamos dele e dissemos: Senhor, eu quero voltar para casa, eu quero estar com o Senhor. E o Senhor, da mesma forma, ele nos recebeu independente de como nós gastamos a nossa herança lá fora. O Senhor não fez questão de perguntar o que é que nós fizemos de errado, as coisas que nós fizemos de errado, Ele não colocou na nossa conta, porque de fato alguém já pagou essa conta, porque de fato todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram colocadas sobre Jesus Cristo. Tem uma frase de Lutero que eu acho interessante, que ele diz o seguinte: olha, o maior de todos os pecadores foi Cristo Jesus. Parece ser estranho, só estranho. Mas por quê? Porque nós pecamos com os nossos pecados pessoais. Ele levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Diante do Pai não há ninguém que se compareceu com mais pecados do que Cristo Jesus. Porque Ele compareceu diante do Pai com o pecado de toda a humanidade, a ponto de, em um momento na cruz, a divindade e a humanidade não poderem se relacionar e Jesus dizer: Pai, por que o Senhor me desamparou? Porque naquele momento, Jesus então ele enfrenta a ira, o cálice da ira de Deus, que estava reservado por extensidade para toda a humanidade, para que eu e você vivêssemos na condenação eterna, a separação eterna de Deus. Porque a condenação eterna é viver separados de Deus eternamente. Toda dor está na consciência, o fato de que tivemos a oportunidade de viver com Jesus, e se naquele dia nós formos rejeitados pelo Senhor e não pudermos estarmos junto com o Senhor para toda a eternidade, a dor que vamos sentir é a dor da separação. Então tudo aquilo que nós iríamos sofrer por extensidade para toda a eternidade, é como se tudo fosse comprimido em algo
em um único momento e diferido sobre Jesus. Toda a dor estava sobre Jesus naquele momento. Toda a separação, todo o peso espiritual da separação, da eternidade estava sobre Cristo Jesus. Então ele já pagou a conta. Nós não devemos nada, por isso nós somos recebidos diante do Senhor com um anel no dedo, com honra. Pertence a mim, é meu filho. Com sandálias nos pés, ele não é escravo, ele é livre. Eu conquistei liberdade para ele. Por mais que nós de fato merecíamos a condenação, ele nos deu liberdade. Por mais que merecíamos a morte, ele nos deu vida. Por mais que nós merecíamos a ira de Deus, ele nos deu absorção, ele nos deu graça, privilégio. E melhor do que isso, ele fez uma festa para nos receber. Nós fomos recebidos em festa pelo Senhor. Mas aí o texto vai contar então a respeito do que acontece quando o pai toma essa decisão. O filho que está em casa, ele não tem uma mentalidade de comemoração com aquele que retornou. Ele está no campo e quando ele chega ele estranha, está acontecendo festa, eu não fui chamado, eu sou o filho, o protagonista da história, eu sou aquele que ficou em casa, eu sou aquele que sempre assenta junto à mesa nos lugares de privilégio. Então, quando tem uma festa, eu preciso participar. O que está acontecendo? Que festa é essa? E aí, alguns dos empregados dizem, olha, o filho que foi embora voltou para casa. O pai está festejando, está comemorando. Porque quem estava morto agora está vivo. Quem estava perdido agora foi encontrado. Ele está de volta na casa. Mas o texto diz que as reações daquele filho que ficou em casa são as reações de quem está perdido dentro de casa. Primeiro, porque ele não quer entrar e participar da festa. Ele não quer participar do banquete, ele não quer participar da mesa. Ele não quer se reunir junto com o seu irmão, ele não quer celebrar com o seu irmão. Porque ele tem a presunção de que tudo que ele fez até ali, ele fez de forma correta. Eu costumo dizer que pior do que nós termos a consciência de que nós fizemos tudo errado até aqui, é a presunção de nós termos feito tudo certo. Porque a consciência do que fizemos de tudo errado nos leva para a casa do Pai. Mas a presunção de termos feito tudo certo nos afasta da mesa da comemoração. Aquele filho, ele não quer entrar, ele não quer festejar, ele não quer participar da mesa. E o que nós estamos vendo ainda nos nossos dias, pessoas que estão dentro da casa do Senhor, mas a presunção de que estão fazendo tudo certo, não, eu vou nos cultos corretamente, eu sou rigorosamente dizimista, eu participo de todas as atividades, eu sirvo o Senhor, até aqui eu tenho servido o Senhor e não tenho transgredido a sua lei, ou seja, eu fiz o que era correto, eu fiz o que era certo, e a presunção do certo fez exatamente com que os religiosos daquela época não compreendessem o que Jesus estava falando. E é por isso que Jesus está, naquele contexto, contando essa parábola, porque ele está junto com pecadores, junto com aqueles que de fato acreditavam estar certo em tudo que faziam. E a presunção do certo nos afasta do lugar da bênção, nos afastam da mesa, nos afasta do lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. E aí a gente vai ficar com a ideia de que não, eu estou servindo o Senhor. Eu te sirvo, Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem alguma coisa que nós façamos que pode deixar o Senhor mais satisfeito do que Ele já é? Tem alguma forma de eu servir o Senhor, uma bandeja de água para o Senhor? Eu fui servido aqui. Tem como alguém servir um copo de água para Deus? Diretamente para o Senhor? Tem como eu entregar uma oferta para o Senhor? Senhor, essa aqui é a minha oferta. O Senhor precisa ser servido? Não tem nada que eu faça que torne o Senhor mais satisfeito, porque Ele é satisfeito em si mesmo. Ele é plenamente satisfeito. A gente serve dentro de necessidades. Eu preciso de água, então eu preciso ser servido. Às vezes um irmão precisa de roupa, então ele precisa ser servido. A gente serve diante de necessidade, então o Senhor não tem necessidade. O Senhor não precisa do meu dinheiro. O Senhor não precisa da minha adoração. O Senhor não precisa do meu serviço. Tudo que eu fizer para o Senhor, eu tenho que fazer para o meu irmão,
como quem faz para o Pai. Porque não dá para eu fazer para Deus que eu não vejo se eu não fizer para o irmão que eu vejo. João diz que é impossível alguém dizer que ama a quem não conhece se não ama aquele que vê e aquele que conhece. Ele está mentindo. Porque como eu posso desprezar o meu irmão e dizer eu amo a Deus? Tudo que a gente faz para Deus, a gente faz através do outro. Quer servir a Deus, sirva, então sirva o outro. Em questões onde estavam reunidos e perguntaram para Jesus, e lá no céu, Pai? Jesus, como que vai ser? Quem vai ser o maior? Aquele que serve o menor aqui. Jesus diz que quando ele voltar, ele vai separar aqueles que são dele da seguinte forma. E ele vai dizer, quando eu estava nu, vocês me vestiram. Quando eu estava doente, vocês me visitaram. Quando eu estava preso, você foi me visitar. Quando eu estava com fome, você me deu de comer. E eles vão perguntar, mas quando nós fizemos estas coisas? Quando vocês fizeram isso para o irmão. Não dá para fazer para Deus. Não dá para vestir Deus. Não dá para matar a fome de Deus. Porque Ele é plenamente satisfeito em si mesmo. Mas o que acontece muitas vezes é que nós estamos acreditando que estamos oferecendo um culto para Deus, mas desprezando o irmão. Às vezes oferecendo um culto para Deus, mas menosprezando aquele que está do nosso lado, dizendo, Senhor, eu estou fazendo tudo certo, estou te servindo, não estou transgredindo os seus mandamentos, mas eu não consigo alegrar com aquele que voltou para casa. Eu não consigo ir para a mesa com aquele que se tornou protagonista do momento. Porque se eu não for o protagonista da cena, então eu não me alegro, então eu não consigo me alegrar com aquele que está alegre. Eu gosto muito de uma fala do Paulo Borges, quando ele faz um comentário a respeito da oferta de Caim e Abel. E ele diz que quando Caim ele oferece uma oferta e essa oferta não é aceita, o que ele faz? Ele mata o irmão. Ele oferece um culto, mas mata o irmão. E aí quando Deus pergunta para ele a respeito do que está acontecendo, ele não pergunta sobre o culto. Ele não pergunta sobre a oferta, mas ele pergunta onde está o seu irmão. O que você fez do seu irmão? Não se trata tão simplesmente do culto que nós estamos oferecendo, mas de como nós estamos tratando o outro, porque o mandamento grande é esse, ame a Deus acima de todas as coisas. Beleza, mas como que eu amo a Deus acima de todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo? Porque se eu não consigo amar o meu irmão, festejar com o meu irmão, ir para a mesa com o meu irmão, como eu vou amar esse Deus? Cujo a imagem e semelhança desse Deus somos nós. Olha para quem está do seu lado aí. Encara bem ele. Essa é a imagem mais próxima que vocês vão ter de Deus. A imagem e semelhança de Deus é o seu próximo. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando é que a gente entende que a gente está perdido dentro de casa? Quando o apego àquilo que nós não temos é maior do que o apego a quem nós temos. Observe que ele está tão apegado com o cabrito que ele nunca recebeu, que ele não percebe que de fato não se tratava das coisas que tinham na casa que ele não tinha desfrutado, mas de quem estava na casa. Por quê? Porque mesmo estando na casa, não desfrutava dos banquetes da mesa com perfeição, porque estava sempre com o coração, às vezes, naquilo que não tem, não percebendo as coisas que já tem. Quantas vezes nós nos tornamos incontentes, descontentes, porque nós não percebemos o quanto Deus já nos abençoou, e o nosso coração é tomado por ingratidão. Olha para o carro que você anda hoje, você não anda de carro, a bicicleta que você tem hoje, o que você tem hoje, agradeça, sabe por quê? Porque um dia você sonhou com isso. Um dia eu sonhei com o apartamento que a gente mora hoje, e esses dias eu estava pensando, a gente almejando tantas outras coisas, e a gente não para olhar e dizer, Senhor, esse sofá, eu queria esse sofá, essas paredes, eu queria esses móveis desse jeito. Obrigado, Senhor, eu tenho desse jeito. Mas às vezes a gente, pela ambição que a gente tem, de coisas novas, de coisas grandes, e a gente fica pensando no que não tem, e a gente fica descontente com aquilo que a gente tem. O filho tinha o pai. Quem tem o pai tem tudo.
Jesus nos deu a vida, nos deu salvação, nos deu filiação, nos deu um novo nome. Jesus nos deu a oportunidade de nós estarmos no lugar mais santo, de aproximarmos dele. Às vezes estamos preocupados com o cabrito, que nós não festejamos com o nosso amigo. Estamos perdendo a festa que está acontecendo em casa, a celebração que está acontecendo em casa, porque o irmão voltou para casa. Precisamos entender que se nós não reconhecermos que para nós o mais importante na nossa vida é estarmos com o Pai, nós vamos ficarmos perdidos dentro de casa. E às vezes as coisas vão estar acontecendo e nós vamos ficar de fora. E às vezes vamos estar preocupados em servir. Não, eu estou servindo, eu estou prestando um serviço, eu estou sendo religioso, mas eu estou perdendo a intimidade. Jesus está mais preocupado em estar com você do que receber aquilo que você pode oferecer para Ele. Lembram de Marta e Maria? Marta tinha um pensamento legítimo: eu preciso servir, alguém precisa servir a casa. Mas Jesus diz: a sua escolha é reprovável. Maria escolheu a boa parte. Ela ficou no lugar onde eu estava. Porque enquanto estamos preocupados com as muitas coisas, estamos perdendo o lugar onde Jesus está, estamos distante do lugar onde Jesus está. Porque Jesus estava na casa, Jesus estava na sala e o serviço estava na cozinha e em outros lugares da casa. Porque quando a preocupação toma o nosso coração com muitas coisas, nós ficamos cansados. E Jesus disse: olha, vocês estão afadigados com muita coisa. Mas Marta estava descansando aos pés de Jesus. Quando nós estamos incomodados, afadigados com muitas coisas, preocupados com muitas coisas, às vezes nós queremos falar e perdemos a oportunidade de ouvir o ensinamento do melhor mestre de todos os tempos. Enquanto Marta estava reclamando pela falta do serviço de Maria, Maria estava ouvindo o melhor ensinamento de todos os tempos, de todos os mestres, que era Cristo Jesus. Não se trata do que temos ou perdemos, mas se trata de fato de nós estarmos na casa junto com o Pai. Se o Pai está na casa, glorifique o Pai, engrandeça o Pai. Hoje é manhã de festividade, é manhã de bênção, é manhã de relacionamento, é manhã de mesa, é manhã de glorificação do Pai. Não vamos perder a oportunidade. Não vamos deixar que o nosso coração seja tomado pelo fato de que nós não recebemos alguma coisa e outra pessoa que nós consideramos que talvez seja mais indigno que nós, porque muitas vezes nós nos julgamos auto-merecedores de alguma coisa, está recebendo e a gente não está recebendo. Mas vamos colocar o nosso coração em Deus. E o serviço que nós vamos oferecer, não vamos oferecer simplesmente como quem oferece para um patrão, mas como quem oferece para o Pai. Porque aquele filho, ele servia o pai como quem servia um patrão, com excelência. Mas quem serve o patrão serve pelo salário ou pela obrigação. Mas quem serve o irmão como quem serve o pai, não serve pela obrigação, serve porque ama o pai. Que nós possamos ter um coração de servos do irmão, mas de filhos de